Grande do Sul e essa intrigante manchete: o pássaro acusador e a águia defensora, uma lição de vida. Compartilha essa lição de vida aí com a nossa audiência. Tudo bem, Bozetti? Bom dia. Tudo bem, vamos lá, Ricardo Sander, bom dia Rita, bom dia Bruno, bom dia queridos ouvintes. Que legal a história da Inês aí, né, que a gente vai entrando na casa das pessoas sem perceber e construindo vínculos, né. Hoje eu quero mandar uma mensagem importante através de uma fábula, através de uma metáfora, e nós sabemos que as metáforas, as fábulas, elas carregam consigo algumas lições muito interessantes, importantes, e talvez aqui exista uma grande lição. E ela trata do pássaro acusador e da águia defensora, que viviam numa densa floresta, viviam harmonicamente, mas esse pássaro acusador, ele tinha o bico muito afiado. Ele normalmente costumava falar grandes palavras, construir grandes linhas de argumentação, até que num determinado momento ele escolheu um alvo, que era a águia defensora, e ele começou a falar mentiras sobre essa águia defensora. A águia defensora pensou, mas será que vale a pena brigar com esse pássaro aí? Esse pássaro, será que alguém dá voz para esse pássaro? Mas ele percebeu que aquela mentirinha, ela ia se repetindo, e ela ia se repercutindo e se ampliando, até que ele disse, não, vou precisar fazer alguma defesa, porque daqui a um pouco a minha reputação começa a ser chamuscada por causa dessa falácia, desse bicudo aí, desse pássaro acusador, que na metáfora aqui se chama pícaro, né? E o que a águia fez? Ela começou a reunir provas, evidências para se proteger, para defender desses ataques à sua honra. E a águia conseguiu buscar essas evidências, fatos, argumentos, e ela começou a disseminar essas evidências entre os seus, e aquela mentira que já tinha repercutido começou a ser sanada pela verdade e pela veracidade dos fatos. É interessante essa história porque, de forma metafórica, isso acontece nas nossas vidas também. Tanto nas empresas, com aqueles pássaros bicudos, né, que muitas vezes são muito afiados nas palavras, mas com certa ardilosidade retórica, ou seja, eles vão plantando aquela mensagem e aquela mensagem vai ganhando corpo. Não sei, eu ouvi dizer aí que fulano não sei o quê, e aquela verdade vai sendo tomada como uma verdade, e a reputação das pessoas boas acaba sendo comprometida em função disso. Isso também acontece no nosso grupo de amigos, que muitas vezes alguns começam a falar dos outros sem ter a certeza da veracidade dos fatos, e poucas pessoas falam muito sobre outras pessoas e esquecem de falar sobre os fatos a respeito, né? E isso também acontece nas nossas famílias, né? E em algum momento pode ser que algumas pessoas ataquem outras pessoas através de falácias, e isso contamina o ambiente familiar. E quando isso acontece na família é muito ruim, porque nós temos que entender que existe algo dentro da nossa família chamado responsabilidade afetiva. Nós somos responsáveis por aquilo que nós cativamos, em especial dentro do nosso círculo mais íntimo. O nosso círculo mais íntimo deveria ser blindado com relação a essas falácias e a esses ataques, e nós deveríamos encontrar no nosso círculo íntimo um ambiente de proteção, onde as verdades sejam levadas em conta. E muitas vezes, na própria família, nós precisamos fazer esse enfrentamento com a verdade dos fatos, né? Para tirar um pouco essa linguagem. Ou seja, a dica de hoje é: procure sempre a verdade, porque a verdade sempre prevalece, ainda mais se nós tivermos a habilidade de comprovar a verdade através de evidências. O nosso poder de influência está diretamente conectado com a robustez das evidências que nós temos em nosso favor. Então, não importa se é na família, se é no grupo de amigos ou se é na empresa, defenda, proteja a sua reputação, se por acaso você tiver a verdade ao seu lado, utilizando evidências robustas, né? Essa é a dica. E por que às vezes é tão difícil, né? Eu acho que são dois pontos, né? É difícil as pessoas falarem a verdade, né? Dependendo do caso, e o outro lado aceitar também algumas verdades, né, Gustavo Bozetti? Isso também é difícil. Exato. Precisa ser trabalhado, né? Precisa ser trabalhado perfeitamente. Rita, eu cito dois aspectos aqui que talvez sejam a grande armadilha. A primeira delas, tem pessoas que existe uma ferramenta chamada janela de Johari, que ela mostra que
tem coisas que nós enxergamos e tem coisas que os outros enxergam. Algumas coisas nós enxergamos com bastante grandeza e outras nós não conseguimos enxergar. Outras, as pessoas enxergam com bastante grandeza e outras as pessoas não conseguem enxergar. Quando nós nos deparamos com pontos de vista que nós temos e que as outras pessoas não têm, nós chamamos isso de um eu cego da outra pessoa. Convicções exageradas fazem com que as pessoas sejam impedidas de compreender a verdade. Esse é um aspecto. O outro aspecto, ou seja, o eu cego, né? O outro aspecto é a inveja, né, Rita? Infelizmente, nós sabemos que as pessoas até se colocam num nível de empatia quando elas começam a se comparar com quem está pior, né? Ai, coitadinho, é mais fácil se colocar no lugar da outra pessoa quando ela está abaixo ou pior que nós. Agora, quando as pessoas começam a crescer e de alguma forma se destacam, ao invés de nós ter aquela empatia positiva de se comparar e dizer, olha, que legal que a pessoa está indo bem, não, a gente ataca elas por um gatilho de inveja, né? Querendo ver o outro ao contrário do que nós. Então, blinde a inveja e tenha consciência sobre essa janela da convicção exagerada e permita-se fazer a análise dos fatos, não da ficção que muitas vezes se constrói ao redor dos fatos, né? Hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com as informações, especialmente com aquilo que vem por WhatsApp, o boca a boca que é de muito tempo já, né? Eu ouvi falar, olha, na roda ali falaram isso. E a gente tem que ter muito cuidado aqui, eu falo como jornalista também, né, Bozete, porque chegam muitas informações para a gente. E aí, puxando a brasa para o nosso assado, por que a gente fala tanto da importância dos meios de comunicação, não só da Rádio Independente? Se você tiver outro meio de comunicação que queira acompanhar, seguir, escutar, tá tudo certo. Mas busque meios de comunicação que vão ter profissionais que têm a responsabilidade de ir atrás, de checar, para ver se aquilo é verdade ou não. Quantas vezes nós temos uma polêmica que está circulando por aí, daqui a pouco a gente vai lá e busca a verdade, pega todos os lados e vê que não é bem assim, e se divulga algo, ou muitas vezes se confirma também. Então, é uma pena que muitas vezes o estrago ele acontece e a pessoa tem que procurar se defender. Ela não fez nada, mas ela tem que ir lá para se defender de algo que ela não fez porque alguém inventou alguma coisa. Então, muito cuidado com fake news, muito cuidado com aquilo que você passa adiante. Eu sei que muitas vezes as pessoas não têm nem o interesse de prejudicar alguém, mas aquela informação que vai circulando e a pessoa passa e põe em grupo e coisa e tal, e depois acaba não confirmando, pode prejudicar muito, né? Acho que só quem passa por isso é que sente na pele. Então, é importante aí esse recado que é dado do pássaro acusador e também a águia defensora. Acho que tem muito disso no nosso dia a dia, né? Cada vez mais, né, Ricardo? Parabéns pro Grupo Independente aí, que é um grande checador da veracidade dos fatos, sempre o que torna a informação vinda daqui, a partir de aqui, com muito mais credibilidade. Parabéns. Muito obrigada, Gustavo Bozete, participa conosco sempre às quintas-feiras no quadro Direto ao Ponto. Obrigado, bom final de semana a todos aí. Bom fim de semana e até a próxima, Gustavo. Até a próxima. O Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Colégio Madre Bárbara, aprendemos que tradição e evolução podem caminhar de mãos dadas. É por isso que nossos alunos são preparados com valores